Capítulo 71, Entrando no Ecomundo. Sora, Nia, Vayne, Garo estavam pensando a mesma coisa, e ao mesmo tempo Sora estava tentando descobrir o que ele pode fazer para passar nessa quest que parece impossível, principalmente a condição 3. Aizen, bem então galera, vamos abrir o caminho para o Ecomundo. Devemos Capitão Unohana, Capitão Kurotsuki? Mayuri, vamos Kukuku. Unohana, vamos seguir nosso caminho. Aizen, minha mão direita é a pedra que une os mundos. Minha mão esquerda é a lâmina que prende a realidade. O preto pastor de cabelos está pendurado em uma cadeira. As nuvens extratos vêm e eu derrubo o Ibis menor que artes desconhecidas, rito de amarração do mundo maior que Keikaigi. Quando Aizen terminou seu encantamento, uma onda negra apareceu na frente deles, abrindo-se como uma boca de uma besta infernal, revelando um espaço preto em seu interior conectando-o ao Ecomundo. Aizen, bem, então estou esperando coisas divertidas do seu retorno. Ao se despedir, Aizen os deixou, deixando os outros um pouco mais confiantes. Eles realizaram a última verificação de sua condição e olharam para os outros dois capitães em busca de aprovação para entrar no portão que os levava ao sucesso. Mayuri, Ara, vamos, mas quais são os seus passos? Não caiam, e mesmo se você cair, você se tornará um excelente espécime para estudar a partir das bordas do vazio. Kukuku, Unohana, comigo na frente você terá um caminho claro, pois certo alguém não consegue controlar sua Reiatsu Fufufu. Aspas. Mayuri, Ara, você está me chamando de inútil. Kukuku, Unohana, não, apenas sem cérebro Fufufu. Eles começaram a brigar novamente, deixando todos com sorrisos irônicos, e Sora estava bastante nervoso. Ele não quebrou a cabeça para encontrar um caminho, mas ficou iluminado quando ouviu as próximas palavras de Mayuri. Mayuri, então veremos quem chegará primeiro com nossos próprios métodos. Meu cérebro é como você diz e seu inutilidade. Unohana, Ara, que ideia interessante Fufufu. Um clique mudou na mente do MC, do jeito dele, isso mesmo, ele tinha jeitos diferentes de todos aqui. Deixando em as poucas ideias que teve, ele falou com eles. Sora, Capitão Unohana e Capitão Kurotsuki, posso sugerir algo? Ambos os capitães, XMMM. Sora, que tal irmos primeiro e tentarmos controlar o Reishi no espaço para criar um caminho? Ao mesmo tempo, vocês dois capitães podem apostar em nós. Temos 4 pessoas aqui, então vocês escolherão 2 e 2, que tal isso? Mayuri, isso é bastante interessante, como o Capitão Aizen disse, muito divertido. Estou dentro, certo Capitão Unohana? Unohana, sim, isso é muito interessante, então quem você escolherá, Capitão Kurotsuki? Mayuri, calma, esses dois. Como ele disse, ele imediatamente apontou para Vayne e Garo, e isso deixou o Capitão Unohana com Nia e Sora. Depois disso, eles decidiram que a aposta valeria por alguns minutos, mas não conseguiram encontrar algo apropriado. Portanto, Sora intrometeu-se mais uma vez. Sora, XMMM, que tal vocês dois concordarem com uma condição, um dentro do outro significa? Os dois se entreolharam e suspiraram, pois não conseguiam encontrar uma aposta adequada, então acenaram com a cabeça para sua proposta. Terminando de tal forma que todos formaram suas equipes. Equipe 1, Capitão Mayuri Kurotsuki, Vayne Terion, Garo Fugo. Team 2, Capitão Hetsu Unohana, Xiaolan Sora, Nia Heilin. Enquanto criavam seus times, eles também entraram no portão em direção ao Ecomundo. O portão se fechou, deixando para trás Rei e Aron, que também partiram para a academia, e quando o fizeram, 2 figuras apareceram em seu lugar. Capitão, por que você o recomendou tão cedo? Você está realmente com a língua perdida hoje, Jin. Jin, Ara, Capitão Aizen, você está brincalhão hoje. Aizen, não, de jeito nenhum, estou apenas observando alguns peões para usar no futuro. Fim do capítulo. Capítulo 72, A Corrida contra o Vazio. Quando eles entraram no vazio, todos os 4, em vez de ficarem no ar, eles caíram em queda livre em direção ao fundo,
O primeiro a reagir foi Sora, que usou sua Reiatsu para criar um ponto de apoio no ar enquanto ele estava caindo. Quando ele fez isso, os outros dois Vayne e Garu fizeram o mesmo, mas Nia, enquanto ela estava caindo, ela não reagiu rápido o suficiente e bateu no ponto de apoio do MC, destruindo-o por um segundo e todos os viu caindo novamente. Sora reagiu mais rápido desta vez, ele primeiro a pegou pela cintura com uma mão, e então com os dois pés, ele criou um apoio duplo no vazio negando a queda deles. Foi então que ele ouviu um som de rasgo e um grito ao lado dele. A parte de baixo do traje do Shinigami, o Hakama ou calça preta, rasgou em sua mão ao parar repentinamente de revelar sua calcinha junto com sua bunda para ele. Depois de gritar um pouco e com o rosto vermelho, ela fez uma performance circular chutando-o na cara enquanto cobria a bunda com as mãos. Os outros fingiram que não os conheciam enquanto o Capitão Mayuri e o Nohana tinham uma expressão complicada, pois sabiam o quão durável era seu traje, e não importa o que ele quisesse, uma força incrível para rasgá-lo com uma única mão. Sora não viu nenhuma expressão deles enquanto segurava sua cabeça, enquanto um número flutuava em sua mente, sem HP, ele estava chateado, ele levou um chute tão forte que perdeu a saúde e ele realmente a salvou, ela teria se tornado história se ele a deixasse cair. Ele interiormente decidiu, essa vadia terá pesadelos por 100 dias. Enquanto olhava para ela com olhos frios, quando ela voltou a si ela percebeu o que aconteceu. Lembrando de cada detalhe ela não pôde deixar de corar quando estava prestes a se desculpar. Ela o viu olhando para ela com olhos frios e sentiu arrepios por dentro a mente dela. Sora, vamos. Mayuri, bem, então depois de uma certa pessoa bagunçar, podemos finalmente começar o cucucu. O Nohana, bem, nem foi culpa dele, para começar. Fu. Quando eles brigaram mais uma vez, Vayne e Garu estavam rindo de Sora, enquanto Nia se sentia culpada pelo que aconteceu. A briga continuou por alguns minutos, mas foi interrompida por uma repentina oscilação de energia próximo a eles. Bum! Uma explosão foi ouvida e uma estrada de luz apareceu com uma figura correndo na frente deixando tudo e qualquer um para trás. Então eles ouviram sua voz. Sora, você sabe, todos vocês são pesos mortos, há uma aposta em andamento e obrigado por ficarem aí rindo como idiotas, comam meu pó. Dizendo essas últimas 3 palavras o mais alto que pôde, ele desapareceu de vista, deixando cada um deles com rostos irritados enquanto o amaldiçoava interiormente por ter se perdido. Vayne e Garu não conseguiram engolir e gritaram com ele, enquanto Nia estava com o rosto vermelho de vergonha não só pelo que aconteceu, mas também por deixá-la para trás como uma estátua. Mayuri, esse idiota se atreveu a dizer na minha cara que eu ri como um idiota. Vou esfolá-lo vivo. O Nohana, não acho que será tão fácil e a menos que você queira morrer não tente nada engraçado. Mayuri, GGRGRGRGRGXMMMM. Como ele estava chateado e ouviu o Nohana, ele ficou ainda mais chateado, mas de repente ele sentiu algo errado, ele se virou e viu o Nohana com uma cara séria e olhos ligeiramente abertos. O Nohana, olhe atentamente para o caminho que ele criado e sua densidade de linha. Mayuri, mesmo odiando ouvir os outros, ele ainda olhou para baixo e ficou com os olhos girando pelo choque que recebeu. A estrada que ele criou tinha 1 metro de largura no início. Nia estava de pé, que estava em seu próprio mundo e a estrada se expandia a partir daquele ponto em quilômetros sem perder sua luz de Reishi ou densidade dele. Em outras palavras, ele estava constantemente fornecendo Reiatsu mantendo sua forma atual. Ambos perceberam uma antes do outro que Sora havia alcançado o controle de nível de capitão de sua Reiatsu e em termos de quantidade ele não estava pior que o vice-capitão. Fim do capítulo. Capítulo 73, chegando e se preparando. O Nohana não ficou mais atordoada, ela rapidamente entoou uma arte desconhecida cobrindo Nia, enquanto a assustava e ao mesmo tempo Mayuri gritou para seus 2 seguidores. Mayuri, que diabos vocês estão fazendo? Depois dele e passe ele. Quando ouviram o grito dele, ficaram assustados, pois também sentiram a pressão dele e criaram suas próprias estradas e começaram a usar menor que chumbo maior que sem parar para alcançá-lo.
Nia, por outro lado, se sentiu um pouco estranha por dentro, caixa dourada, mas então ela sentiu algo em suas costas, seu hakama ou calça preta foi restaurado e a gaiola desapareceu. A única coisa que ela viu foi seu capitão parado na frente dela no topo da estrada que Sora criou e ficou surpresa. Nia, Capitão Unohana, para onde foram todos? Unohana, eles partiram para seguir em frente. Eu fiquei e curei suas roupas de Shinigami. Agora é a hora de ir embora também. Você não gostaria de ficar para trás nas sombras dele? Ouvindo isso, Nia só conseguiu acenar com a cabeça e os dois avançou com menor que Shunpo maior que. Enquanto todos tentavam alcançá-lo, Sora, por outro lado, já havia saído do vazio e chegado em um deserto branco. Ele tinha suas memórias, então conhecia o caminho, mas acima de tudo, ele tinha seu guia, chegando primeiro com tempo de sobra. Sora, bem, então o sistema examina a área em busca de lágrimas. Sistema, Jing, digitalizando, encontradas 235 lágrimas. Sora, Gu é Gag. Sora ficou sem palavras com a quantidade de lágrimas. De repente sentiu que a missão se tornou ainda mais difícil. Ele teve que se apressar e espalhar inúmeras menor que portas sem forma maior que ao seu redor antes que os outros chegassem aqui. Sora, vamos fazer isso. Menor que criação do nada, vazio eterno, energia em Yang, visto e invisível. Faça tudo aparecer e desaparecer. Maior que menor que artes autofeitas. Porta sem forma maior que. Ele usou toda a sua Reiatsu em seu corpo, conseguiu lidar e convocou 500 portas, colocando-as em ordem e espalhando-as uniformemente ao seu redor, sem que ninguém pudesse perceber que algo estava lá. Ele então usou seu menor que clone da alma espiritual maior que para criar um clone que foi atrás de um batedor para encontrar sua localização exata e trancá-los dentro das portas. Depois que o clone saiu, ele sentou-se para descansar, e depois de alguns minutos todos os outros chegaram, vendo um cenário branco com noite negra, e em uma pedra, estava sentado aquele que os fez realmente comer poeira. Sora, finalmente estou esperando 20 minutos aqui. Todos ficaram chateados com ele, pensando como diabos ele chegou aqui tão rápido, enquanto eles encontram muitos problemas no vazio, como as tempestades vazias, dispersão de Reishi e muito mais. Unohana estava com os olhos bem abertos para ele, pensando que mesmo com esses problemas que enfrentaram, o caminho dele estava intocado. Se não fosse isso, até ela e Mayuri teriam problemas para passar e chegar aqui. Mayuri, por outro lado, seu rosto ficou verde com tudo isso, seus olhos começaram a girar e tremer como um louco de raiva e vergonha, e o pior é que ele não podia fazer nada. Ele sabia que o que ele fez era algo que ele não poderia fazer de jeito nenhum. Ambos perceberam quando enfrentaram os problemas que o haviam subestimado antes. Sua verdadeira força rivaliza com a de um capitão tanto no controle quanto na quantidade de Reiatsu. Enquanto Vayne, Garu e Nia estavam ofegantes e suando de medo e cansaço com os olhos arregalados, era aquele cara que não conseguia usar um único Kido há 6 meses. Fim do capítulo. Capítulo 74, um gênio de batalha. Sora os observava com uma expressão calma, pois eles estavam cansados de tanto correr enquanto ele se preparava para problemas futuros, ao mesmo tempo em que podia perceber a animosidade que Mayuri tinha e a expressão de surpresa que Unohana tinha. Ele pensou: não importa, não Big, eventualmente eu teria que treiná-la e não, ajudá-la. Ele os ignorou e começou a andar para frente, fazendo todos franzirem a testa. Nia, espere, onde você está indo? Sora, xmmm para lutar talvez. Quem o parou foi Nia, que estava morta de cansaço e pálida e ofegante, tentando alcançar todos, especialmente seu parceiro, mas quando ouviu as últimas palavras ela estava com um beijo de Deus na cara dela, não só ela, dos outros dois também. Vendo a expressão deles, ele suspirou. Sora, vocês descansem, senão vocês vão morrer sem nem saber o porquê. Quando eles ouviram o tom sério de sua voz, que não contém nem um pouco de zombaria, a vergonha brotou dentro deles, pois ele estava certo. Sora, Capitão Unohana, posso ir? Jogando a bola em sua capitã, ele esperou que ela assentisse, mas o que aconteceu a seguir estava fora de sua imaginação. Ele ouviu os dois capitães e um alarme ao mesmo tempo.
Sistema Jing, menor que clone da alma espiritual, foi destruído. O Nohana, não há necessidade de você ir, pois já temos companhia. Mayuri, Kukuku, parece que sua sorte foi muito boa em não encontrar nada por no máximo 20 minutos aqui sozinho. Kukuku, se você virar picadinho, vou ver o que há de tão especial em você. Sora franziu a testa e olhou para o deserto distante, vendo enormes figuras se movendo dentro da areia. Se ele se lembrasse corretamente, era um Ichigo Oku e os colegas tiveram problemas com isso. Os outros estavam tentando se levantar e se preparar para a batalha quando ele viu que ele soltou uma pequena quantidade de sua Reiatsu esmagando-os no chão. Ele ainda estava olhando para aqueles que estavam vindo quando sua voz flutuou em seus ouvidos. Sora, reste, essa não conta na aposta, pois não chegamos juntos aqui, então fique abaixado. Dizendo que pulou no ar o mais alto que pôde, ele então levantou não um, nem dois, mas todos os seus 10 dedos apontando para frente, assim como todos pensavam que ele usaria menor que a do Artes 31, chacarro maior que de ambas as mãos. Eles ficaram totalmente atordoados com a visão que viram. Sora, preto grelhado, fervoroso calor, seja rejeitado. Menor que a do Artes 4, Byakurai maior que Pale Lightning. Todos os seus dedos brilharam com uma luz azul e foram disparados como uma metralhadora, fazendo com que a noite parecesse que o dia havia chegado. Ele disparou 10 deles, um após o outro nos hollows no chão sob a areia, e quando os alcançaram, eles os atacaram, as rochas e as areias derreteram deixando um campo em chamas. Chocados com o que viram e até os olhos do capitão estavam arregalados com a visão, mal sabiam que ele havia usado suas portas dentro da areia para redirecionar seus ataques diretamente sobre seus corpos, mas ninguém sabia, eles o viram cair no chão e em uma fração de segundo ele avançou com incontáveis menor que chumpo maior que deixando pós-imagens para trás e chegou diretamente acima deles. Sora, Raijin, poderoso deus do trovão. Eu te invoco. Empreste-me seu ódio, fúria e raiva. Menor que a do Artes 26, e Denko maior que relâmpago vermelho. A iluminação em sua mão mudou de azul claro para vermelho e foi disparada de cima do buraco a uma distância de quase 15 metros, fazendo com que a área já derretida queimasse intensamente como uma fogueira. Como eles pensaram que foi ele, eles ouviram um alto rua se distanciando cada vez mais, mas eles eram menos do que podiam dizer que vinham deles, o que significa que Sora havia matado metade deles, no máximo. Fim do capítulo. Capítulo 75, chamando a atenção. Sora pousou no campo em chamas e voltou, vendo todos com olhos brilhantes e ao mesmo tempo com intenção de lutar, mas Sora estava com um humor terrível que todos sabiam, mas não sabiam o porquê. Mayuri, Kukuku, você errou o alvo com seus fogos de artifício chamativos. Kukuku, o Nohana, mas ainda matando tantos Gillians de tal forma que você poderia dizer que não é seu mérito, ou é metade do seu mérito. Fu. Ambos atingiram um ponto nevrálgico na mente de Sora, e todos os outros ficaram confusos vendo todos eles pedindo respostas. Sora suspirou e deu o que eles queriam. Sora, eu usei 10x a do Artes 4 para queimar a areia ao redor deles, infligindo inúmeras queimaduras neles, mas não foi o suficiente, então depois disso eu descartei a precisão e o alcance do poder e disparei para matar o Hollow Adjushas que estava escondido abaixo, pelo menos feri-lo gravemente, mas quem sabia usaria os Gillians feridos para receber o golpe e sobreviver criticamente ao meu menor que a do Artes 26, e Denko maior que Red Lightning. PFFFF a chachachachax risada foi ouvida dos três e cada um expressou sua própria opinião irritando o MC ainda mais do que ele já estava. Vine, axachachaxa que gênio deixando sua presa fugir. Garo, PFFFFF a chachacha sim, realmente um gênio de batalha da idiotice. Nia, ridinha risadinha. Nia estava tentando esconder o riso com as duas mãos, mas se você olhasse de perto você poderia ver lágrimas nos olhos dela, ela estava rindo demais por dentro. Sora, cerquilha dólar cerquilha dólar ó, entendo,
vejo que deveria ter deixado eles virem para que eu pudesse veja como você iria lidar com isso. Todo mundo calou a boca com isso. Sim, como eles poderiam se sair na situação, eles poderiam fazer a mesma coisa também, só havia uma resposta. Não, Sora, já que vocês descansaram um pouco, vamos lá. Embora eles não tivessem descansado nada e o que Sora disse fosse uma mentira inocente, eles não podiam ficar no mesmo lugar já que a luta pode atrair outros Hollows mais fracos ou mais fortes. Sora começou a caminhar em direção ao local onde seu clone foi destruído e descobriu o que aconteceu ao mesmo tempo, no outro lado do deserto. Uma garota com cabelos loiros podia ser vista parecendo bastante irritada. Alguém entrou em seu território e quando ela tentou ver quem tinha as galhas ele pôde ver uma projeção visível que podia tocar e falar e tudo o que ele fez foi chocante para os olhos dela. Eventualmente, ele não parou e foi cada vez mais fundo, ela tentou avisei-o repetidamente sem sucesso e acabei lutando com ele, dificultando bastante antes de matá-lo, foi então que ela o viu desaparecendo como um fantasma deixando para trás suas palavras. Sora, eu voltarei. Quando ele desapareceu ela pensou que ele havia escapado de suas mãos e isso a irritou depois de alguns segundos do fim da luta mais 3 figuras apareceram ao lado dela era uma garota vestindo roupas brancas sempre tendo na manga na boca uma garota de pele escura e longos cabelos pretos e uma garota com cabelo curto e 2 cores de olhos diferentes, eles olharam para ela querendo descobrir com quem ela lutou para aumentar tanto sua Reiatsu a ponto de senti-la. Alguém invadiu esse lugar descansamos e eu cuidei dele. Ele devia ser bem forte. Bem, não importa se ele está morto. Mas ainda terá a audácia de vir aqui, TSTS. Na verdade ele está bem vivo, ele escapou no último segundo ou ele nem estava aqui em primeiro lugar. Alguém escapou das mãos de sua rainha. Fim do capítulo. Capítulo 76, Missão de emergência do trio. Como o clone foi destruído ele não recebeu nenhuma notificação sobre o que aconteceu, então Sora não sabia quem havia matado seu clone, mas decidiu verificar mesmo assim, talvez estivesse relacionado a uma lágrima e ao exército de Iwate. Eles estavam andando por alguns minutos no deserto sem fim e ele se perguntou até onde seu clone foi e foi destruído. Por alguma razão ele se sentiu desconfortável como se tivesse esquecido uma memória valiosa sobre este lugar e o que acontecerá na cúpula à frente no futuro. Ele perguntou ao sistema quantas lágrimas seu clone havia coberto em cerca de 20 minutos e a resposta que obteve o deixou em desespero. Sistema: 10 lágrimas escondidas. 225 lágrimas restantes. F cerquilha arroba cerquilha % cerquilha dólar % ele estava chovendo maldições em sua mente tentando descobrir algo fora desta situação, todos quase se recuperaram enquanto caminhavam e estavam em alerta máximo para os arredores. Capitão Mayuri e Capitão Unohana estavam observando os 4 e também tentou ver se encontravam alguma coisa ao redor deles. Unohana notou o rosto descontente de Sora e estreitou os olhos ligeiramente abertos para ele. Quando Sora sentiu seu olhar, ele virou a cabeça para ela, mas antes que ela poderia perguntar a ele o que havia de errado, ela o viu abrir a boca e os olhos bem abertos, não só ela, todos viram isso. Todos olharam na direção que ele estava olhando apenas para ver uma nuvem de areia subindo e 3 figuras correndo em direção a eles como se suas vidas dependessem de quão rápido eles correriam. Quando eles começaram a se preparar para uma luta amarga, Sora ouviu o alarme em sua mente amaldiçoando seu destino por ter vindo aqui. Sistema: Jing, Missão de Emergência 2 acionada. Uma figura importante desempenhando um papel importante no arco final é gravemente ferida e tem poucas chances de sobreviver. Condição 1. Salve a forma infantil de Neliel Tuodel Shivank. Condição 2. Mate todos os inimigos. Condição 3. Não deixe ninguém tocar nela. Recompensas: 20 níveis, 20.000 pontos de alma, menor que 1x pílula de fusão automática maior que, menor que 2x fragmentos de história maior que. Aviso 1. Se o plano de Nel'Dai Urahara não ajudará em nada contra a luta final. Aviso 2.
sua máscara de caveira sofreu mais ferimentos do que Noitra Gilga causou. Aviso 3. Há 95% de falha nas condições 1 e 2 da missão de emergência. E forçado na condição 3. O rosto de Sora ficou pálido, ele finalmente sabia quem eram os três, era Neliel Tuodel Shivanki, ex-espada 3 e ex-arrancar Dondosha Kabirstani e Peixe Guatiche junto com seu animal de estimação Baobao. Na verdade, dava para ver 3 deles, mas eles chegavam cada vez mais perto, um deles segurava uma criança com manchas de sangue nas mãos, formando 4 figuras. Seus níveis foram reduzidos pela metade e foram destruídos antes e eles não estavam em seu auge, foi então que uma lâmpada quebrou em sua mente. Merda! Espadas e arrancars já existiam antes de Aizen trair a Soul Society, ele os criou com seu próprio Odioku limitado e os fortaleceu quando ele pegou o completo de Rukia. Não tendo tempo, ele soltou todas as saídas de Reiatsu que pôde, e começou a emitir intenção de matar de todo o seu corpo assustando todos e até mesmo os capitães. Por instinto eles fizeram preparativos de batalha observando-o liberando enormes quantidades de Reiatsu e intenção de matar, na direção da nuvem de areia. Ele avançou com toda sua velocidade, força, resolução e esperou todos os sonhos do otaku em sua vida passada enquanto gritava em sua mente. Essa é minha futura esposa, seus ARRANCARS malditos tentando devorar. Fim do capítulo. Capítulo 77, um pouco de luta. Enquanto gritava em sua mente. Você dólar cerquilha dólar por cento cerquilha acento circunflexo dólar por cento dólar arroba cerquilha dólar essa é minha esposa. Ele avançou com toda a força de velocidade que tinha e correu com menor que chumpo maior que em direção a eles. Unohana, Mayuri, Vine, Garo, Nia não conseguiu encontrar uma razão aceitável para seu comportamento, mas eles puderam perceber pela Reiatsu e pela morte, intenção que ele estava emitindo, isso será uma dura batalha de imprensa. Nia foi a primeira que acordou de seu torpor e perguntou ao capitão Unohana o que eles deveriam fazer. Unohana, não podemos fazer nada, agora ele provavelmente será preso. Mayuri, Kukuku, isso mesmo, não só ele não obteve permissão, mas sua intenção de batalha também está focada naqueles que estão por trás daqueles que estão correndo. Aspas. Não foi difícil para todos adivinharem o resto, ele estava tentando ajudá-los a escapar. Um Shinigami ajudando um Hollow. Isso é uma piada. Nia estava pensando no que deveria fazer, mas Garo e Vine perguntaram ao capitão Mayuri. Garo, devemos ir prendê-lo. Vine, eu adoraria ver o rosto dele no chão. Mayuri olhou para Unohana sem dizer nada sobre o comportamento deles e concordou com eles em irem trazê-lo de volta. Assim que eles obtiveram a aprovação, correram para frente, pegá-lo, mas depois de alguns minutos, eles desapareceram deixando os 3 com os olhos arregalados. Nia, o que aconteceu? Ambos os capitães também estavam perdidos e então de repente se lembraram e pensaram, será que eles acertaram um rasgo e entraram nele? Mas esse pensamento saiu pela janela quando ouviram um estrondo atrás deles, eles se viraram e viram os 2 em cima do outro. Nia, o que aconteceu? Você entrou em um tier e ficou atrás de nós. Garo, Vine, não fizemos. Antes que eles pudessem explicar como ficaram para trás para os 3, eles ouviram uma voz flutuando no ar entrando em seus ouvidos. Sora, mova-se novamente daquele lugar e da próxima vez vou rasgá-lo em pedaços. Enquanto corria para evitar problemas, ele criou uma cúpula de portas ao redor deles, sentiu alguém entrar em uma delas e quando sentiu quem era, ele direcionou-os atrás deles. Ele também tentou avisá-los, mas então pensou algo e acrescentou. Sora, sinto muito, isso inclui os capitães também. Capitão Unohana estreitou os olhos quando ela ouviu os 2 avisos, mas o capitão Mayuri ficou chateado com ele e começou a xingar. Mayuri, ei, seu tolo insolente menor que a do Artes 4, Byakurai maior que, Pale Lightning, se queime pelo Kido que você usou antes. Como ele disse que levantou o dedo e disparou uma luz azul pálida indo a velocidades incríveis em sua direção,
mas depois de algumas centenas de metros ela desapareceu e perfurou instantaneamente seu próprio ombro. Mayuri, G-U-A-G-R-R-R-R-R. Pegando dor no ombro já que ele colocou um pouco de força naquele Kido, ele viu sangue escorrendo e ficou ainda mais irritado, ao mesmo tempo ele percebeu o que aconteceu e ficou um pouco atordoado. O Nohana também estava atordoado enquanto os outros três tinham as pernas transformadas em gelatinas e caíam no chão tremendo. Foi então que eles ouviram Sora novamente. Sora, da próxima vez será a sua cabeça. Antes que ele poderia xingá-lo e usar seu Shikai, o Nohana o parou, mas antes que ela pudesse falar ela ouviu Sora novamente, só que desta vez foi tão baixo que apenas os dois puderam ouvir. Sora, certo, nem mesmo o cara você roubou sua posição. Ousa me ameaçar. Os dois congelaram o tempo parado para eles porque sabiam perfeitamente de quem ele estava falando. O ex-capitão da 12ª Divisão URAHARAKISUKE. Fim do capítulo. Capítulo 78, Dúvidas. Quando Sora terminou de falar com os capitães e os colocou em xeque-mate, ele estava quase sobre os quatro. Quando os alcançou, ele sussurrou algo para eles que os fez parar atrás dele. Ele passou por eles. Sora, pare nos estrondos 200 metros atrás de mim e espere que eu a cure. Quando eles ouviram isso e também viram que quem lhes disse isso era um menino vestindo um traje de Shinigami, eles ficaram em conflito, mas optaram por acreditar nele, pois a vida dela era mais importante para eles do que os detalhes. Então eles foram para o lugar onde ele estava, contei a eles e fiquei lá e sussurrei entre eles. Dondoshaka, vocês acham que ele vai ajudar? Peixe, não conheço nenhum Shinigami nos ajudando, isso é uma grande piada, mas eu aceito, ele poderia ter nos emboscado e nos matado na hora, mas não o fez. Dondoshaka, sim, acho que também viu uma desavença entre seus camaradas em lugares muito distantes. Peixe, sim, vamos esquecer isso, como está Neliel. Dondoshaka, não adianta ela ter perdido muito sangue. Peixe, droga noitra, Baoabaoa, GRR Rauagraua. Vendo até seu animal de estimação ficar preocupado, eles se desesperaram colocando suas esperanças nas mãos de MC esperando que ele pode realmente curá-la, pelo menos preservar sua vida. Ao longe atrás dos dois capitães e os outros três estudantes viram tudo e ficaram chocados ao descobrir que ele realmente queria ajudar alguns Hollows. Os três estudantes ficaram silêncio sem dizer nada enquanto os dois capitães conversavam entre si sobre o que estava acontecendo. O Nohana, você descobriu alguma coisa? Mayuri, não, entendi que ele nos prendeu em algum tipo de Kido, mas não posso pesquisar. O Nohana, você acha que ele mentiu para nos fazer ficar aqui? Mayuri, não, acho que ele está dizendo a verdade, pelo menos em parte. Eu só conheço 3 pessoas que poderiam nos prender assim: Urahara, Tessai e Hashigen. O Nohana, então ele deve realmente conhecê-lo. Já que esse é o caso, vamos ver o que ele escondeu. Terminada a conversa séria e ao mesmo tempo irritante para um deles, eles se viraram para olhar na direção de Sora que iria descobrir suas verdadeiras habilidades. Por outro lado, Sora começou seus ataques aos arrancars causando o caos entre eles e entrando em uma matança antes mesmo que eles tivessem tempo de retaliar. Sora, menor que domínio espiritual maior que menor que clone da alma espiritual maior que menor que lâminas reishi celestiais giratórias maior que. Uma cúpula de pesados Reiatsu foi criada junto com 10 lâminas que giravam em torno de si mesmas e o lançador causava pesadas baixas sobre elas. Sora, criação do nada, vazio eterno, energia em Yang, visto e invisível faz tudo aparecer e desaparecer menor que Self-Made Arts 1. Formilés Doors maior que. Inúmeras portas foram criadas no ar, só que desta vez elas puderam ser vistas e quando todas as 200 delas foram formadas ele começou a entoar suas próximas artes. Sora, almas das chamas eternas, que residem no sol ardente e na lua fria, ilusão ardente e realidade congelante, vento quente e vazio frio, mistura-se na vida eterna do homem menor que Self-Made Arts 2, Mirrors of Eternal Hellish Lotus maior que.
Milhares de flores de lótus apareceram nas proximidades de sua cúpula, muitas podiam ser vistas, outras não, vistos e outros eram transparentes. Daquele ponto em diante só havia uma palavra para descrever o que aconteceu nos segundos seguintes. Inferno. Fim do capítulo. Capítulo 79. Um massacre difícil. Como Sora jogou tudo o que tinha neles, ele usou suas portas para redirecionar todos os lótus na frente de seus rostos e usou suas lâminas giratórias para cortar o lótus, causando cadeias de explosões, campos congelantes, rajadas de raios, ilusões, confusões que outros tiveram. Desacelerou. Aquele que se queimou, atordoado, congelado foi levado pela força das explosões, enquanto aqueles que tiveram ilusões, desaceleraram e aqueles que ficaram confusos foram atacados por seus próprios supostos aliados. Como eles não conseguiam distinguir quem eles estavam atacando das ilusões e da confusão, eles se cortaram deixando espaço para Sora despedaçar alguns deles. Sons de zumbido, corte, trituração, sangue jorrando podia ser ouvido e uma figura caminhava por entre seus cadáveres segurando duas lâminas giratórias com as mãos vibrando em alta velocidade olhando para eles com o rosto encharcado de sangue, mas aterrorizantes olhos azuis. Eles sentiram medo da opressão. Eles finalmente se tornaram arrancars recuperando a razão e no processo disso Noitra ordena que eles matem uma criança com uma máscara quebrada e quem a devorar eles evoluirão ainda mais atingindo seu pico ou até mesmo avançaram para as fileiras dos espada. Mas, o plano falhou quando Neliel escapou e se encontrou com este demônio. Incontáveis eles ficaram feridos e ainda não recuperaram seus membros perdidos, mãos ou pernas, ou mesmo ambos, e aqueles que se tornaram recentemente arrancars, todos morreram em seus ataques estranhos. Mesmo que eles pudessem ver o lótus, as espadas, as portas e uma figura fantasma que se parece mais com ele, mas como o pensamento de que eles eram gêmeos ou algo assim, mas eles não conseguiam ver o padrão imprevisível de seus menor que Bara maior que menor que Caro maior que e muitos outros ataques que eles lançaram contra ele desaparecendo nas portas e aparecendo atrás deles, acima deles, abaixo deles ou na frente deles comendo como uma merda seus próprios ataques de volta. Sora do outro lado disso estava tendo contas de suava enquanto suas portas, espadas e lótus eram destruídas cada vez mais rápido do que ele poderia criar e estava constantemente fornecendo novas. Ele nunca esperou que fossem tão fortes que ele havia usado 4 artes. 4 porras de artes ao máximo junto com seus próprios ataques para matar um terço deles e os outros eram regenerados a cada segundo que passava. Ele tentou pensar em maneiras de matar o resto mas estava chegando ao seu limite. Ele pensou em Ado Artes, Bakudo Artes, Self-Made Artes e nada poderia ajudá-lo atualmente. Não espere, existe uma maneira, mas se eu fizer isso, foda-se tudo. Sora, vocês 4 comecem a correr vão direção ao Shinigami muito atrás. Dondoshaka e Peixe ficaram perplexos porque ele diria isso, mas eles perceberam que era de alguma forma urgente, então eles saíram correndo do pequeno domo que Sora criou para eles correndo em direção aos capitães, Vayne, Garo e Nia. Os capitães e os 3 estudantes sentiram algo estranho quando os viram começar a correr novamente e desta vez a direção era deles. Antes que pudessem fazer qualquer coisa a voz de Sora passou pelas portas que os haviam aprisionado. Sora, vamos eles fiquem aqui e os protejam, também preparem-se para o impacto que se aproxima. Quando receberam o aviso, não fizeram nada com eles e quando viram uma criança ferida em suas mãos, sentiram uma espécie de simpatia por isso. Mas antes que isso pudesse chegar até eles, ouviram Sora cantando através das portas e foram cegos com o que estava acontecendo na frente deles. Sora, limite das milhares de mãos, mãos respeitosas, incapazes de tocar a escuridão. Mãos atiradoras incapazes de refletir o céu azul. A estrada que se aquece de luz, o vento que acendeu as brasas, o tempo que se reúne quando ambos estão juntos, não há necessidade de hesitar, obedeça às minhas ordens, balas leves, 8 corpos, 9 itens, livro do céu, tesouro doente, roda grande, torre da fortaleza cinza, espalham-se de forma brilhante e limpa quando disparados menor que a do Artes 91, Senjuko Tentairo maior que.
10 lanças de luz apareceram no ar quase queimando qualquer coisa que tocassem e dispararam na direção de Arrancars, fazendo com que todos corressem para salvar suas vidas devido ao poder absoluto que cada lança tinha. Os capitães ficaram chocados por nunca esperarem que um aluno conseguisse aprender um número 90 em vez de arte. Garo, Nia e Vaine esqueceram até o fato de estarem lado a lado com Arrancars ao lado deles. Mas o que surpreendeu mais, todos sabiam que quando as lanças atingiram o inimigo, em vez de uma explosão cruzada acontecer, um pilar de explosão foi erguido em direção ao céu. Fim do capítulo. Capítulo 80 – As consequências da luta. Um pouco antes das lanças se conectarem, Sora usou seu clone junto com as portas para substituir e se proteger e criar um quadrado como uma torre cobrindo todos os Arrancars e seu clone. Foi quando a explosão ocorreu. Em vez de uma explosão cruzada, por causa do redirecionamento das portas, as rajadas de energia entraram por uma porta e voltaram para os Arrancars, atingindo-os constantemente e matando-os, não deixando nada para trás. Ao fazer isso uma após a outra, a explosão entrou em uma porta e saiu por outra, elevando-se em direção ao céu. De longe parecia um pilar de chama subindo no céu e foi o que os outros viram. Depois de alguns segundos, um rangido foi ouvido e todas as portas explodiram no nada, deixando tudo. A energia que havia sido construída dentro dele explodiu como um balão, fazendo com que ondas de energia de calor viajassem para longe daquele local e estavam prestes a alcançar o capitão Unohana, o capitão Mayuri e os outros. Os 3 estudantes ficaram assustados enquanto Dondoshaka e Peixe se viravam suas costas para proteger Neliel das ondas enquanto eles estavam sobre eles. Foi então que eles sentiram 2 movimentos. Unohana, menor que Bakudo Artes 81, Danko maior que Mayuri, e fazer os outros fazerem o seu trabalho, que chato. Menor que Bakudo Artes 81, Danko maior que. Quando estavam prestes a serem atingidos pelas ondas violentas, Unohana e Mayuri criaram 2 paredes transparentes lado a lado, conectando-se, bloqueando o calor e deixando todos respirar um pouco. Depois, fazendo seu trabalho, tudo se acalmou. Rachaduras podiam ser vistas nas paredes que os capitães criaram e tiveram um pouco mais de sorte e teria passado por eles batendo neles. Tudo ao seu redor voltou ao seu estado anterior, sem poeira voando aqui e ali. Ficaram pasmos com o que puderam ver. Incontáveis metros de extensão de areia escaldante. Nenhum sinal de Arrancars nas proximidades nem de Sora. Enquanto os estudantes procuravam ao redor, os capitães estavam em alerta máximo quando ele sentiu uma leve perturbação atrás deles. Uma figura apareceu com sangue seco no rosto, ofegando muito e tentando recuperar o fôlego. Suas mãos haviam sido rasgadas e pequenas quantidades de sangue escorriam de lá. Seu traje era totalmente destruído, deixando apenas uma calça rasgada cobrindo sua cintura e para baixo. Unohana e Mayuri, quando viram seus ferimentos, perceberam que ele forçou aquele Ado Arte 91 a ultrapassar os limites da Reiatsu e o que seu corpo aguentava se auto-ferir ele mesmo. Enquanto Nia, Garo e Vaine estavam pensando a mesma coisa, ele está em um nível diferente deles e decidiu se concentrar seriamente em seus estudos e nunca mais zombar de ninguém. Sora ignorou totalmente a todos e foi em direção a Dondoshaka e Peixe. Quando chegou, ele viu Neliel em estado de coma e ficou chateado, ignorando a tensão que ele liberou, densa intenção de matar, chocando a todos mais uma vez. Dondoshaka e Peixe, quando sentiram a intenção de matar, mesmo pensando que não foi dirigido a eles, eles ainda ficaram tensos e se prepararam para uma briga amarga que poderia ser a última. Quando o ouviram falar, eles relaxaram novamente. Sora, coloque-a no chão. Dondoshaka e Peixe tentaram ouvi-lo, mas quando viram os outros atrás hesitaram até ouvi-lo novamente. Sora, não se preocupe se eles tentarem alguma coisa. Eles vão morrer tão simples quanto isso. Foi então que Mayuri levantou a mão e disparou um Ado Artes 4, ou seja, um raio azul nele, assustando-os, mas quando chegou perto desapareceu e se esmagou na frente das pernas de Unohana sem sequer piscar para o raio. Eles acenaram com a cabeça, pensando que ele os protegeria ao contê-los, mas na realidade, enquanto caminhava, ele enviou sua voz para Mayuri e Unohana e uma voz diferente para os outros 3. Sora, vocês 3, não mexam,
uma peça é, prestes a começar. Sora, H é H, o que há com essas caras feias vocês dois? Bem, vamos deixar o bate-papo. Capitão Mayuri, quando eu disser que vocês vão morrer, dispare um Aduartes 4 em mim e quando isso acontece Capitão Unohana, não se mova, vou mandá-lo para o chão na sua frente. Mayuri, por que eu deveria ajudar um pirralho atrevido como você? Sora, H é H, alguém que estava na prisão e outros possuem esse título, acredito que com essas palavras você vai ajudar. Agora então vamos começar a peça. Ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação. No final, aconteceu como ele disse. Fim do capítulo. A história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes, Karl Marx.